Senhor Eili! Senhor Eili! 1. Eili lentamente abriu os olhos sentindo uma leve dor de cabeça. Ela se sentou forçadamente e segurou a cabeça. Oh, o que aconteceu? Ela olhou para o jovem com um olhar questionador. Ela podia ver que o jovem estava coberto de feridas, mas sua condição era melhor que a dela. Acho que alguém nos atacou, Senhor Eili. Acabei de acordar e descobri que muitos aprendizes morreram. Até mesmo alguns dos irmãos mais velhos, Solta disse antes de abaixar a cabeça e morder os lábios enquanto apertava os dois punhos. Seu corpo tremia de raiva. Nos atacaram. Eili arregalou os olhos e se forçou a se levantar. Ela passou os olhos pelas carruagens cheias de lixo e cadáveres queimados. Pelo que parece, este aprendiz estava dizendo a verdade. Alguém colocou uma armadilha e isso levou à destruição de todas as carruagens que trouxeram. Não apenas isso, até sofreram baixas graves. Seus grupos aliados estavam em uma situação semelhante. A Aliança das 100 Faces levou um grande golpe desta vez e não tinham a menor ideia sobre o culpado. Onde está o instrutor Shun? Eili perguntou com uma voz rouca. O instrutor Shun está conversando com os instrutores de nossos grupos aliados. Eles estão tentando descobrir a causa disso. Solta respondeu à pergunta dela em um tom trêmulo. Os instrutores ficaram lado a lado, olhando para o pequeno buraco no chão. O poço estava emitindo um vapor branco com uma fragrância estranha. Estava quente e frio ao mesmo tempo. A cova estava meio congelada e meio queimada. Habilidade chama congelante. Da cidade Ardous, pavilhão da videira verde. Um suzerano queria nos desenraizar. Mesmo que seja um suzerano, não vai conseguir destruir facilmente a Aliança das 100 Faces. A aliança inteira é muito mais forte do que uma organização suzerana sozinha. Devemos ir agora. A evidência está aqui, então precisamos retornar e informar nossos mestres sobre isso. Não podemos enfrentá-los de frente, já que perdemos muito desta vez. Precisamos voltar e cuidar de nossos ferimentos. Os instrutores conversavam entre si. Eles não tinham ideia de que o culpado por trás da emboscada não era o pavilhão da videira verde. Em vez disso, era a Sociedade Assassina, uma organização enorme que não conseguiam entender com suas simples mentes. O instrutor ajudou os aprendizes sobreviventes a arrumar suas coisas. Depois de 1 hora, imediatamente deixaram a área, embora a maioria deles estivesse gravemente ferida. Eles não tiveram escolha. Eles não sabiam quando o inimigo os atacaria. 4 dias se passaram num piscar de olhos. Depois de se estabelecer na sede dos Picamãos, ele passou algum tempo se familiarizando com as regras e regulamentos do local. Em seguida, recebeu uma pequena residência. Ele disse aos outros aprendizes e instrutores que iria entrar em um treinamento isolado por um tempo. Essa desculpa foi boa, pois ele recebeu as técnicas básicas dos Picamãos. Era natural praticá-lo primeiro e ele os consultaria mais tarde se tivesse algum problema. Ele levaria pelo menos 3 semanas para dominar as técnicas dos Picamãos. Depois disso, ele poderia se tornar um aprendiz interno da escola e participar dessas aulas exclusivas. Sou vós. Na verdade, Solta não entrou em reclusão naquela pequena residência. Foi apenas uma desculpa que ele inventou para poder viajar de volta para o Vale das Minas. Depois de interrogar as pessoas da Sociedade Assassina, ele finalmente teve uma ideia sobre o inimigo desconhecido. Ele não pôde deixar de lembrar o que aconteceu naquele momento. Sociedade Assassina. Acho que preciso saber se sua organização matou o enviado do Vale das Minas. Solta disse enquanto olhava para a mulher miserável com um olhar vazio. TSK. Inútil. Solta se virou e caminhou em direção à barreira. Ele agarrou a barreira e amassou-a lentamente até que ela desaparecesse completamente. Bum! Este tipo de barreira só poderia lidar com um ataque de até no máximo um rank A no ápice. Não era nada comparado à barreira do torneio Astros. Os especialistas que atacaram os outros grupos ficaram chocados quando a barreira foi quebrada. Antes que pudessem recuperar seus sentidos, Solta estendeu a mão e os cobriu com teias. Lidar com os especialistas no reino da mana líquida era fácil, mesmo sem usar sua força.
Eles eram como formigas na frente dele que ele poderia matar acidentalmente se não tomasse cuidado. Na verdade, evitar matar essas pessoas era mais difícil do que matá-las. Ok, eu quero saber quem atacou o enviado do vale, Souta perguntou com as mãos atrás das costas. Os especialistas da sociedade assassina estavam ajoelhados na frente dele. Seus corpos estavam presos na espessa teia especial. Não importa o que aconteça, não seriam capazes de se libertar dessas teias, a menos que estivessem no reino da primeira algema. Os especialistas olharam para ele com olhos assassinos. Eles não conseguiram vencer Souta, mas também não tinham medo dele. A organização que os apoiava não devia ser menosprezada. Você está fudido. Kik, você realmente nos atacou. A sociedade assassina, uma pessoa que parecia o líder do grupo disse com uma risada. Então não foi a sociedade assassina quem matou o enviado. Souta ergueu as sobrancelhas. Claro. Deixe-me dizer uma coisa, pirralho. Você não poderia imaginar a extensão de nossa organização. Você vai morrer e seus companheiros serão enforcados no quartel-general. O líder riu loucamente. Falando sobre a organização que apoia você, a sociedade assassina é tão boa assim? Por que você simplesmente não me diz se sabe quem matou o enviado ou não? Souta coçou a cabeça em aborrecimento. Ele colocou a mão no bolso e tirou um pequeno distintivo. Dê uma olhada nisso. Se você vai mostrar a organização atrás de você, então você deve considerar com quem você está falando primeiro, certo? Isso. O líder e os outros ficaram estupefatos ao ver o distintivo na mão de Souta. Eles começaram a tremer enquanto seus rostos lentamente empalideciam. Campeões de Atena. Sou um líder de esquadrão na Legião da Deusa. Não quero fazer isso, mas vocês sempre ficam mencionando seu apoio. Souta suspirou enquanto olhava para a expressão deles. Se você me respondesse desde o início isso não aconteceria, entendeu? Agora me diga o que eu quero ouvir. Seu tom ficou frio quando o líder e o resto sentiram um arrepio na espinha. Eles finalmente perceberam por que Souta não se importava com a sociedade assassina. Souta tinha o apoio de uma legião de um deus que era inúmeras vezes mais forte que sua organização. O que eles não sabiam era que era difícil mobilizar aqueles guerreiros de alto escalão. Uma vez que deixassem o território do Olimpo, as outras terras santas e grandes países ficariam cautelosos com eles, observando cuidadosamente o movimento daqueles guerreiros. Foi especialmente difícil para um deus se mover na situação atual. Bem, essas pessoas nem sabiam disso, então não há necessidade de explicar. A sociedade assassina não matou o enviado. Foram pessoas do Corvo Sem Asas, o líder disse com o rosto pálido. Corvo Sem Asas. Souta ergueu as sobrancelhas. Era sua primeira vez ouvindo esse nome. Eu não sei. Somos apenas membros de baixo escalão da sociedade assassina. Esse culto é um mistério para nós também. Mas eu sei que estão em conluio com o senhor da cidade Linha Branca, o líder parou por um momento. Eu só ouvi isso dos superiores. Aquele culto quer dominar o Vale das Minas. É por isso que a sociedade assassina não interferiu nos assuntos daquele pedaço de terra. Até mesmo a sociedade assassina está preocupada com esse grupo desconhecido. Souta ficou pasmo. Pelo que entendia, a sociedade assassina era uma das organizações mais fortes em todo o Salão das Planícies. E eles estavam conectados à cidade Linha Branca. Ele visitou aquele lugar antes de ir para Bland. Parece que ele precisava mostrar um pouco de sua força. Aqueles bastardos dos Sem Asas são loucos. Eles não têm medo de morrer, dizendo que é a vontade de seu Deus. Eles farão de tudo para cumprir seu objetivo. O líder continuou. Parece que a sociedade assassina não tem uma boa impressão desses cultistas malucos. Culto? Eles estão adorando um Deus. Essas pessoas são difíceis de lidar. Eles darão todo tipo de desculpa apenas para atingir seu objetivo. Souta ficou sombrio. Ele havia lidado com vários cultos no passado e isso era muito problemático. A negociação era impossível a menos que Souta tivesse fé em seu Deus. Ok, eu ouvi tudo. Agora, baixem suas defesas e relaxem os músculos.
Solta disse a eles com um olhar frio. Vê você, eu já te contei tudo. Oh, o que você está planejando fazer? O líder estava agitado.